Em 1996 foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O objetivo era reunir profissionais e incentivar o aprimoramento profissional da especialidade. Desde então, a SBCBM vem crescendo, com o objetivo central de promover a atualização científica constante e levar informações de qualidade aos pacientes. A sociedade está organizada em comissões, comitês e capítulos, atuando com a participação integrada de profissionais da saúde de diversas especialidades que trabalham no atendimento de pacientes com obesidade. Eventos científicos são realizados todos os meses sob a coordenação de diferentes estados do Brasil para aprofundar o debate sobre a obesidade e a cirurgia. Projetos e ações permanentes. Entre eles, podemos citar a TV Bariátrica, o Bodycast, Body Talk, Body Life, a certificação, as diretrizes, o código de ética, a defesa da cirurgia metabólica, cursos continuados, Conecta Mundo, Conecta Brasil, Conecta Coesas, a BLS, acesso a revistas científicas e outros tantos projetos em andamento de comunicação com o associado e com o público e outros que estão a caminho. O site, as redes sociais e o aplicativo da SBCBM atingem milhares de pessoas todos os dias e têm um alcance acima da média. Somos notícia nos principais veículos de comunicação do país constantemente. Avançamos. Hoje temos mais associados entre cirurgiões e coesas e crescemos a cada ano. São capítulos atuando em todo o Brasil. Passamos por diversas cidades realizando fóruns e eventos dos nossos capítulos. Realizamos congressos brasileiros e a cada ano temos mais participantes. Inovamos em tecnologia, em comunicação e hoje temos uma das maiores sociedades médicas do Brasil. Nosso caminho é árduo, mas é fundamental para reduzirmos os impactos que as doenças relacionadas à obesidade estão causando na população. A SBCBM espera você para fazer parte deste time. Sua participação engrandece a nossa força e fortalece nosso compromisso com a qualidade de vida dos brasileiros. A SBCBM espera por você. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Thiago Zego, cirurgião bariátrico de São Paulo. Hoje, o 6º Bari Live desse ano de 2024 e o de número 368 desde o seu início do programa. Esse programa é muito interessante, ele passa atualmente mensalmente e ele fica gravado. Vocês podem ver pelo Instagram da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e vai ficar gravado no YouTube. Como eu falei, sou Thiago Zego, cirurgião bariátrico de São Paulo, sou membro da diretoria da sociedade e hoje, como moderador, eu tenho o prazer de receber excelentes profissionais e uma pessoa muito querida e famosa, a Vanessa Jackson, que é paciente e está aqui para dar o seu relato. Eles vão se apresentar. Mariana Melendes, que é nutricionista de Brasília, e René Berenduag, que é cirurgião bariátrico de Belo Horizonte. Hoje o tema é muito interessante, que a gente vai conversar sobre o efeito platô, o que é isso, a gente vai conversar sobre isso, e sobre o que é a recidiva da obesidade. E assim que eu vou passando a palavra, eu quero que vocês se apresentem rapidamente, e eu vou começar, sem nenhum motivo assim, chamar inicialmente o René Berenduag para falar um pouco
o que é a diferença? Qual é a diferença, assim, brevemente, entre efeito platô e recidiva da obesidade? Renê, obrigado pelo aceite aqui, estar conosco aqui na sociedade e, por favor. Bom, Tiago, eu agradeço a todos aí o convite. É um prazer estar aqui de Minas, podendo contribuir com o Body Life, um evento tão importante da sociedade. E o tema foi muito bem escolhido, a questão do efeito platô, que é um efeito que muitos pacientes às vezes têm um pouco de aversão e medo, e a própria recidiva da obesidade, né? Nós vamos ter tempo um pouquinho para discutir, mas para simplificar para quem está acompanhando, o efeito platô ele ocorre durante o processo de perda de peso, quando uma pessoa ela deixa de perder peso, apesar de estar mantendo os hábitos de dieta e os exercícios consistentes, né? Então ele está fazendo tudo certinho, mas chega um momento do processo dele, depois que ele fez a bariátrica, ele para de perder peso. Então a gente chama isso de um efeito platô. Já a recidiva da obesidade, por outro lado, ela é um reganho de peso após uma pessoa ter perdido uma quantidade importante de peso. E esse fenômeno da recidiva de peso, ela acontece geralmente há alguns anos, pode até acontecer alguns meses, mais no final, né? Mas o mais comum é após alguns anos, após uma perda inicial de peso, e é influenciado por diversos fatores que nós vamos falar a seguir. Bom, é isso mesmo. E é realmente um tema bastante polêmico, que eu tenho certeza que todo mundo ouve isso todo dia no consultório. E a Mariana, como nutricionista, com certeza, ela aborda o paciente antes do efeito platô, no efeito platô, na recidiva. Mariana, existe assim alguma conduta, algum macete, algum alimento que esse paciente deve seguir, alguma coisa que ele deve fazer para tentar evitar uma recidiva ou para tentar lutar contra o efeito platô? Boa noite a todos, boa noite, doutor Tiago, doutor Renê, Vanessa, é um prazer estar aqui, estou honrada com o convite, sou nutricionista lá de Brasília, e essa pergunta é bacana para a gente falar um pouco sobre essa questão de otimizar resultado, né? A gente evitar a recidiva tem muito a ver com a gente otimizar o resultado da cirurgia. E aí, existem alguns critérios que a gente precisa considerar do aspecto nutricional. Então, manter uma suplementação adequada, eu acho que é o principal critério que a gente faz. A deficiência de alguns nutrientes pode sim contribuir de uma maneira direta e indireta para a recidiva, né? A qualidade do alimento. Isso a gente agora, estou aqui no Congresso de Obesidade, e a gente tem falado muito sobre isso, quanto à qualidade dos alimentos, não só o valor calórico. Então a gente tem que se preocupar com as calorias, sim, mas a gente tem que se preocupar muito com o valor calórico. Tem se falado muito da questão dos ultraprocessados, né? Então a qualidade da alimentação. Tem pesquisas mostrando, inclusive, que o paciente, depois de longo prazo, ele começa a voltar a ingerir alimentos de qualidade nutricional um pouco inferior. Então, a gente precisa estar atento a isso. O automonitoramento, que eu acho que é muito importante, a gente tem que educar o nosso paciente, então, a sempre prestar atenção, anotar, escrever, tirar foto e estar sempre atento a tudo aquilo que ele come, porque isso faz ele sempre tentar manter aquela proporção dos alimentos, né? E, claro, não tem nutricionista bariátrica que não fale de suplementação, de questão de proteína, né, gente? A proteína na dieta, ela ajuda muito, essa proporção maior de proteína na dieta, contribui para isso, contribui para a saciedade, para a manutenção da massa muscular e a alimentação rica em fibras. Então, se eu pudesse resumir para otimizar a recidiva, acho que nutricionalmente seria isso. Muito legal. Eu queria lembrar a todos que quem já nos acompanha há um tempo conseguiu perceber que esse ano a gente mudou um pouco, trazendo pacientes para participar do nosso Body Live. E desse ano, eles estão cada vez mais participativos. Lembrando que os temas estão sendo escolhidos pelo nosso aplicativo Body Life. Não confunda o Body Live de vida para Body Life, né? Body Live de ao vivo para Body Life de vida. O Body Life é o aplicativo do paciente que vocês podem baixar na loja de aplicativo de vocês, no Apple Store, no Google Play. Baixem o Body Life
faça o seu cadastro, seu médico aceita vocês, né? Quando o cadastro é preenchido, o médico recebe um pop-up e aceita, e com isso vocês conseguem interagir. Então, esses temas têm sido escolhidos por pacientes que interagem conosco. Então, seguindo essa linha, dessa vez nós temos a Vanessa Jackson, escolhida, né, para vir participar com a gente. É uma pessoa Olá. que a gente já conhece, muito querida. E, Vanessa, esse tema é muito polêmico, e você percebe que a gente hoje, você operou há 20 anos, e antigamente não se falava em recidiva da obesidade, ou seja, é uma doença crônica que está voltando. Ou seja, cada vez mais a gente sabe que a cirurgia bariátrica não é a solução de todos os nossos problemas, né? É. Ela é algo que ajuda muito no controle dessa doença que é crônica, progressiva e sem cura. E você tem um relato para nos passar. Conta pra gente, Vanessa. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigada por terem lembrado de mim. Obrigada, doutor Tiago. Boa noite aos outros participantes também, o doutor, a nutricionista. Eu operei há 20 anos atrás com o pai do Tiago, o doutor Tomazego. Eu fiz a bypass com o anel, né, com a argola, e eu emagreci. Na época eu tinha 37 de MC, tinha problema no joelho, problema de pressão alta, muita depressão, porque eu comecei a engordar com 9 anos de idade. Então, eu fiquei nesse efeito sanfona e eu fiz todas as dietas possíveis, né? E nunca adiantava. Aí, assim que eu ganhei o programa, 2 anos depois, fui indicada pela Leonor, que é a irmã do Faustão, fez também com o Dr. Tomazego, a fazer a redução do estômago. Acho que isso foi bem no comecinho, né? 20 anos atrás, né, doutor? Uhum. Isso. E aí eu fiz e emagreci 43 quilos. Mas eu vomitava muito por conta desse anel, dessa argola, né? E aí, em 2018, ele migrou para dentro do meu esôfago, e o Dr. Thomas teve a ideia, falou que o melhor a fazer era tirar, porque estava perigoso para mim. E aí eu recuperei. Eu não sei o nome do que me aconteceu. Quando eu operei, eu estava com 104, hoje eu tenho 106. Isso que eu tive foi recidiva? Isso. Eu estou aprendendo aqui. E aí, hoje, 20 anos depois, né, eu bem mais velha, naquela época eu tinha 23 anos, vou fazer 43 agora. A minha saúde não era como tá hoje. Hoje eu sou muito mais debilitada, minha desenvoltura no palco piorou demais. Tô hipertensa, tomo 3 remédios para pressão alta, um de manhã, um à tarde, outro à noite, não posso ficar nervosa. Para subir uma escada é muito difícil. E eu continuo achando que é a melhor opção, porque eu fiquei até de 2004 a 2018, eu fiquei bem, eu fiquei muito bem, assim, tive 3 filhos, né? Tive gestação, eu fui pegando peso aos poucos. Eu só engordei demais depois que eu tirei o anel. Mas eu acho que mesmo assim é a melhor opção a se fazer, a redução do estômago, porque é saúde, né? E você muda de compulsão, né? Você acaba comendo algumas outras coisas que, depois que eu tirei o anel, que ficou fácil de eu comer as coisas, aí desembestou e eu engordei mais do que eu tinha operado na época. Muito bom. Muito interessante sua colocação. Acho que a gente tem muito o que transcorrer em relação ao seu caso clínico, vamos dizer assim. E o René, como excelente cirurgião, e ele tem essa cara de novinho, mas ele já acompanha a cirurgia bariátrica desde os seus primórdios. René, as técnicas vieram mudar alguma coisa, claro, mas no caso, pegando o caso da Vanessa, você acredita que a retirada do anel pode ter sido responsável? Onde se enquadraria eventualmente uma cirurgia revisional? Eu sei que a gente já está, mas depois a gente vai voltar sobre questões mais técnicas, mas só para aproveitar o gancho.
Sim, essa técnica da cirurgia bariátrica, felizmente, ela foi mudando muito ao longo dos anos, né? Nesses últimos anos, alguns princípios cirúrgicos que tínhamos quando nós começamos essa operação, esses princípios foram compreendidos melhor e hoje a gente consegue ter melhores resultados do que tínhamos há uns anos atrás, né? Um ponto importante é que na época se colocava o anel, que havia um pensamento que, colocando-se o anel, o paciente comeria menos. E o fato dele comer menos levaria o paciente a perder peso. E por muitos pacientes ainda hoje acreditam que o fato dele comer menos é que vai levar o paciente a perder peso. E se nós pensarmos, por que que os pacientes, então, quando fazem dieta, comem menos e não emagrecem? Isso é uma coisa muito interessante para a gente falar. E por que que a cirurgia leva o paciente a comer menos e ele emagrece? Porque hoje nós sabemos que existem componentes muito importantes, que nós chamamos componentes metabólicos, mas de uma maneira mais simples, a cirurgia ela causa alterações hormonais, causando um certo desequilíbrio de alguns hormônios. Por exemplo, hormônios que mantinham o paciente obeso, eles deixam de ser produzidos e hormônios que podem levar o paciente a perder peso, eles começam a ser produzidos em maior quantidade. Então, esse mecanismo desse entendimento, que não necessariamente o fato de nós fazermos procedimentos restritivos, que a gente chama assim, ou seja, que impeça o paciente de comer muito, cada vez esses procedimentos cirúrgicos vêm sendo substituídos ou mais adequados com outras técnicas que levam a uma melhor resposta hormonal. Então, por isso que hoje a cirurgia, que quando nós começamos, nós chamávamos cirurgias bariátricas, né? Hoje nós caminhamos muito para o termo chamado cirurgia metabólica, exatamente em função dessas alterações hormonais. Mas no finalzinho nós vamos falar um pouquinho de técnicas, né? É, Aquelas que podem levar a melhores resultados que as outras. sim. É isso mesmo. E eu vou chamar a Mariana, mas antes, Vanessa, entendendo que o anel, como o René falou, que antigamente se entendia como uma técnica restritiva puramente, muitas vezes o anel o paciente até engordava, porque ele enviesava por uma dieta mais fácil, mais palatável, muitas vezes mais calóricas ou carboidratos. E aí eu te pergunto, Mariana, você que é especialista nisso, isso aqui eu aprendi com as nutricionistas. Você acha que a gente sempre deve se pegar ou se prender às calorias, a questão de diminuição de caloria, diminuição de consumo de caloria, é algo que a gente deve permanecer sempre nos policiando para que a gente consiga uma perda de peso constante, para a gente tentar evitar o platô, a recidiva? Claro que o valor calórico baixo é importante, né, gente? Porque isso que mantém, então, aquele equilíbrio de gasto e de consumo, e o controle do peso, o controle do emagrecimento. Mas a gente já tem visto que isso não é o suficiente. Então, como eu tinha até comentado, né, no início, manter essa proporção dos macronutrientes, das proteínas, dos carboidratos, é, a gente tentar ingerir mais proteínas do que os carboidratos, trocar os carboidratos simples, né, o açúcar, as farinhas refinadas, por alimentos ricos em fibra, primar pela qualidade nutricional, evitar os alimentos ultraprocessados, os alimentos mais naturais, isso tudo junto é que pode melhorar, estabilizar essa perda de peso. E alguns comportamentos alimentares também, né, doutor Tiago? Então, a gente tem a questão de alguns comportamentos que o paciente às vezes se desenvolve até depois da cirurgia, o grazing, por exemplo, que é o hábito de ficar mastigando, ficar ali toda hora comendo alguma coisinha. Isso pode ser um comportamento que o paciente desenvolve depois e a gente precisa estar muito atento, por isso que é importante estar junto do nutricionista, junto do psicólogo, porque o próprio cirurgião, o clínico que acompanha, porque a gente como equipe começa a ver os sinais, né, de um comportamento que não é o comportamento dentro da normalidade. Então é qualidade,
densidade calórica, então não adianta também ingerir pouco alimento, como o doutor René falou, mas alimentos que são muito calóricos, e essa questão do comportamento. Você vê que, como a gente percebe uma coisa que mudou ao longo do tempo, esse entendimento complexo dessa doença chamada obesidade, né? Se não, não sabemos a causa ainda, todas as causas, é claro, ela é multifatorial, né? Então, olha como é complexo. Aí eu pergunto para a Vanessa, que a gente se conheceu, conversamos, a gente está aí reiniciando o tratamento, buscando aí, vamos ver como que a gente vai resolver todas as questões. Eu te pergunto, você acredita que o acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, endocrinologista, preparador físico, você acha isso importante? Isso foi passado para você? Isso você fez ao longo do tempo? Ou você fez um tempo e parou? O que você conta, Vanessa? Eu conto que eu não fiz o acompanhamento com psicólogo, nutricional, nem físico. Pelo contrário, eu só emagrecia e achava aquilo, meu Deus, estou emagrecendo. Olha que legal. Eu fiquei muito magra, fiquei magérrima. E eu, com o passar do tempo, parei de de suplementar, né? Eu parei de fazer tudo que era para fazer, eu parei de fazer. Só que eu tinha esse problema com o anel, e quando migrou, eu vomitava acho que por volta de umas 37 vezes por dia, assim. E passou até no programa do Gugu, porque eu saía às vezes do palco, eu tava cantando uma música, e eu tomava um gole de água, e com a água eu engasgava por conta da argola, e tinha que vomitar. E isso que a doutora Mari falou, eu comecei a fazer, e eu sinto muito isso hoje, viu? Eu tenho que sempre estar mastigando alguma coisa calórica. É incrível. Eu preciso estar com alguma coisa calórica. Eu tenho muita ansiedade. Eu desconto na comida e amo fast food, assim. E sou muito sedentária. Então, eu acho que é muito importante tudo isso. E o meu sonho era comer. Eu não, eu sinto que o glúten, por exemplo, ele me deixa muito inflamada e inchada, assim. Eu como o glúten, dá aquela sensação de saciedade, assim, ai, que delícia, consegui realizar a minha vontade de comer esse pão francês, 2 pães franceses, aí depois eu me sinto inchada. Meu sonho era não comer glúten, não comer açúcar, porque eu sei que inflama também, ter uma reeducação alimentar, e é isso que eu quero fazer. Foi o que o doutor Tiago falou, né, quando eu fui no consultório. Você quer ver seus filhos crescerem? Então, você vai ter que mudar os seus hábitos e organizar a sua vida, porque senão você não vai ver. Não só ele falou, e ele nem combinou com a minha cardiologista. Ela também falou, se você quiser ver seus filhos crescerem, você precisa emagrecer urgentemente. Doutor Tiago, eu tenho que dar uma notícia para a Vanessa. Ela não vai precisar nem cortar o glúten e nem tirar o açúcar da dieta, viu, Vanessa? Então, a gente vai poder arrumar isso de uma maneira muito mais natural, saudável, e não existe nenhum alimento que o paciente, no pós-operatório, nem na recidiva, não possa comer. Então, isso é uma boa notícia para você. Eu não sabia disso. Pensei que tinha que cortar tudo, eu não sabia. Desculpa, Tiago. Não, mas assim, reeducação alimentar, eu não gosto do termo dieta, porque dieta neurolinguisticamente pesa na nossa cabeça. Mas uma reeducação alimentar, todo mundo tem que fazer. Isso não é um peso. O diabético tem que se cuidar, o hipertenso, o atleta profissional, todo mundo, aquela modelo da magrinha também se cuida, todo mundo tem que se cuidar. Mas o que a Mariana falou é muito importante, eu tenho uma frase que eu falo aos pacientes, é que o sommelier não é alcoólatra. Ele aprecia uma taça de vinho. Então, se você apreciar o seu lanche, é uma coisa. Agora, se você comer lanche todo dia, a conta não fecha, né? Então, você precisa desse segmento. E é muito importante o que você falou, que mostra, mais uma vez, que muitas vezes, quando o paciente tem uma recidiva, normalmente, não vou dizer de culpa, que é um pouco pesado, mas é muitas vezes o paciente que realmente deixou de fazer a parte dele, né? Vamos dizer assim. E a gente vai resgatar isso.
E falando nisso, René, a gente falando em cirurgia, e é um tema que todo mundo gosta, você acredita que existe técnica melhor ou pior, ou assim, que perde mais peso, ou que tem mais tendência a voltar ao platô? Falando Eu vamos acho dizer, que das duas sim. técnicas Eu acho que uma coisa que a principais, né? gente pode deixar, porque, como eu disse, muitas coisas elas vieram para melhor, né, Tiago? A gente começou a entender melhor como que funciona a cirurgia bariátrica. E nós tínhamos um conceito que quanto o paciente menos comesse depois que ele operasse, maior seria a eficácia dele perder peso. E hoje a gente entendeu que não é por aí. E esse termo do efeito platô, que muitos pacientes falam, doutor, mas eu estou fazendo certinho, por que que eu parei de perder peso, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, até para as pessoas entenderem o que que ela pode fazer para ela continuar perdendo peso. Então, eu vou tentar explicar bem rapidinho antes da gente chegar na técnica, até porque muitas pessoas que recentemente fizeram a operação estão aqui acompanhando, querem saber, olha, eu quero continuar sempre perdendo peso, né? Que esse é o sonho das pessoas. Mas uma coisa muito importante que a gente pode falar é o seguinte, que à medida que essa pessoa ela vai perdendo peso, o metabolismo dela vai desacelerando. E por que que desacelera? Porque um corpo menor, ele vai requerer menos energia, ele vai requerer menos calorias para funcionar. Então, esse é o entendimento. O obeso, muitas vezes, ele é obeso não porque ele come muito, mas o fato dele ser muito obeso, 130, 140 quilos, o metabolismo dele faz com que ele come muito. Então, quando a gente faz a operação, alguns pontos são fundamentais para a gente entender para esse paciente que a gente quer que ele continue perdendo peso, mas sem desacelerar o metabolismo, porque se o metabolismo dele desacelerar muito, ele vai parar de perder peso. E como que a gente faz isso? Então, isso é muito importante para que vocês entendam que esses mecanismos é muito importante. Um dos mecanismos que foi colocado aí, que a Mariana colocou, a questão de proteínas, é fundamental que esse paciente ele mantenha a sua massa muscular. O que que faz perder peso, aumentar o metabolismo? É o músculo. O músculo, ele necessita de muito mais energia do que o tecido adiposo, do que a gordura. Então, se esse paciente, como a gente vê com muita frequência, ele perde muita massa muscular, o músculo, que é o fator principal para ele estar perdendo peso, esse metabolismo dele começa a cair, porque ele tendo menos massa muscular, ele vai diminuir o seu metabolismo, ele vai perder peso. Então, quando vocês escutam, tem que fazer atividade física, qual que é a melhor atividade física? A gente sempre fala, a melhor atividade física é a musculação. Por que a musculação? Porque é importante que ele mantenha a sua massa muscular. Então, assim, existem algumas estratégias para que ele evite esse efeito platô. Então, a intensidade dos exercícios ela é importante, né? Então, ele tem que adaptar, aí ele está sempre mantendo uma atividade física, porque é muito comum, às vezes, o paciente, Tiago, ele opera, fica 4, 5 meses, ele fala assim, doutor, eu não estou fazendo atividade nenhuma, mas eu estou emagrecendo, né? O que que, na verdade, está acontecendo? Ele está perdendo também massa muscular. Aí, quando chega lá para o sexto mês, ele fala, ele nota que ele parou de perder o peso, aí ele fala, não, doutor, agora eu vou começar a fazer exercício. Aí fica muito tarde, né? Então, a monitorização da atividade física, ela é muito importante. E outra coisa que a gente fala muito é que, para ele manter esse metabolismo ativo, deve-se evitar longos períodos de jejum. Tem muito paciente que às vezes opera e fala assim, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. É o contrário. Ele deve o quê? Ele deve comer refeições menores, com maior frequência, mais frequente. Por que isso? Porque isso vai manter o metabolismo dele ativo. Então, isso é muito importante para a gente explicar, e as nutricionistas que trabalham nessa área, por isso que eu sempre considero que é uma área muito específica, né, essa área de nutrição, para que esse paciente comece a entender que ele tem que ter um sono adequado, ele tem que dormir bem, ele tem que gerenciar o estresse dele, porque isso tudo são fatores que possam diminuir o seu metabolismo, então ele perder peso. Então isso é muito importante.
Se a Mariana quiser completar alguma coisinha nessa área, né, Mariana? Que é muito importante, é muito interessante essa área. A gente começou nesses 20 e poucos anos que a gente trabalha com a bariátrica, a gente vai aprendendo exatamente a monitorar esses pacientes para que eles continuem perdendo peso. Hoje a gente teve uma aula bem bacana sobre essa questão, né, do gasto de energia, e na verdade o que pega é atividade física. Então, os estudos têm mostrado muito isso, que a manutenção da atividade física, especialmente de força, ou até combinada, força com atividade física aeróbica, isso contribui muito para o paciente conseguir finalmente manter um baixo valor calórico de consumo e gastar muita energia, né? Essa conta que tem que estar ok. Então, é exatamente isso. A gente tem que valorizar com que ele não seja sedentário, né, Vanessa? Você comentou que ficou muito sedentária. Eu acredito Sim. que seja uma das estratégias mais importantes agora nesse processo, daqui para frente. Ô, Tiago, você quer que a gente puxe um pouquinho nessa questão das técnicas? Como é que você está aí, a sua... Nós estamos Eu de acho tempo. que é importante você colocar rapidamente, porque Uhum. a gente ouve todo dia no consultório, com certeza você ouve também. Ah, eu quero gastrectomia vertical, né, que o pessoal chama de sleeve, eu quero bypass. E assim, muitos pacientes trazem informações não científicas, né? Aham. Trazem informação do colega, do amigo, da internet. Ah, porque uma técnica perde mais, uma técnica perde menos. Basicamente, entre essas duas técnicas são as mais importantes, são as mais sólidas em relação ao conteúdo científico. Você acha que entre a gastrectomia vertical e o bypass tem alguma que tem mais tendência a manter um platô ou ter uma recidiva de peso? Essa pergunta é muito importante, né, para quem está acompanhando, porque é muito comum. Talvez alguns pacientes, na ânsia de operar, ele já chega até com a técnica definida. Doutor, eu quero fazer a mesma cirurgia que se operou a minha prima, né? É muito comum isso, é a primeira fase do paciente, né? E essa escolha de técnica, ela vai depender de vários fatores, né? Então, por isso daí a importância do que o paciente procure um cirurgião que tenha um entendimento muito consolidado a respeito, e é muito importante, Tiago, que, como todas as doenças que têm um grau de dificuldade de entendimento da etiologia, como é a obesidade, que ela é multifatorial, é muito comum e natural que a gente tenha também outras técnicas, várias técnicas. A gente fala muito isso, quando não existe um tratamento padrão, vão surgir outras técnicas, ou seja, nem todas as técnicas são completamente efetivas para todos os pacientes. E desses fatores que a gente coloca muito, alguns fatores que a gente tem que considerar é o índice de massa corporal inicial desse paciente, a história da obesidade dele, ou seja, será que ele é obeso desde a infância? Ou era uma pessoa que fazia atividade física e aí, a partir dos 35, 40 anos, ela tornou-se obesa, né? Então, isso aí a gente já começa a notar que existe uma alteração hormonal, principalmente em mulheres, que passam a ser obesas, apesar de nunca ter sido obesa. Muito importante, hábitos alimentares, né? Tem pacientes que às vezes comem apenas no almoço, não são de beliscar durante o dia, mas tem pacientes, às vezes, que têm uma dieta muito rica em carboidrato, então a gente tem que ter muito cuidado na escolha, dessas técnicas. E, obviamente, é importante também que a gente entenda quais que são as doenças associadas, né? Como a gente disse, a cirurgia metabólica, ela visa não só a corrigir, o peso do paciente, ou seja, reduzir esse peso, mas um dos objetivos nossos é também fazer uma gestão dessas morbidades associadas, como hipertensão, diabetes, que a gente vê. Então, assim, como o Tiago disse, né, disparadamente, as duas técnicas que são mais bem utilizadas no mundo inteiro são o sleeve e o bypass, né? O sleeve é uma cirurgia que a área de atuação do cirurgião é mais no estômago, e já o bypass ele envolve também as alças intestinais. É, Alguns pacientes, a gente tem visto que eles têm uma vontade de emagrecer muito rápido. E nós sabemos que o bypass é uma cirurgia que o paciente perde peso mais rápido.
Então, se nós selecionarmos algum grupo, o mesmo grupo de pacientes que nós poderíamos fazer o bypass ou sleeve, eu diria que é como se fosse uma maratona. A turma do bypass, eles arrancam na frente, eles começam a chegar na frente, e o sleeve vai um pouquinho mais lento. Mas que a linha de chegada, ela é muito igual para esses dois grupos de pacientes. É claro que existem alguns pacientes, por exemplo, pacientes com superobesidades mórbidas, pacientes muito obesos, pacientes muito metabólicos, que nesses casos, então, a gente vai procurar uma cirurgia que seja mais metabólica. O bypass gástrico é uma delas. Existem outras técnicas emergentes no mercado, que a gente tem visto nos congressos? Existem sim, exatamente porque alguns perfis de pacientes com ou diabéticos muito grave, ou pacientes extremamente obesos, né? Então, esses pacientes, às vezes, essas duas técnicas, elas não são suficientes para levar esse paciente a um peso desejado por todos nós. Então, a escolha dessas técnicas, ela é muito importante sim, viu, Tiago? E isso deve ser feito uma escolha que eu digo sempre compartilhada, né? O cirurgião que tem um entendimento teórico, científico maior, ele tem que deixar o paciente bastante confortável também para ele participar dessa escolha, que eu digo muito aos pacientes, ele vai ser o meu paciente por muitos anos, né? Então a gente deseja que esse paciente tenha um bom resultado, isso é muito importante. Legal, isso mesmo. É, Obrigado, Renê. Vai, Posso Vanessa, fazer uma pergunta? pode e Deve, depois né? já tenho uma pergunta a você. Tá, o doutor Renê estava falando sobre as técnicas, e Sim. se eu fizer de novo, eu não sei se tem como saber, se eu fizer de novo, eu fazendo de novo a cirurgia, não sei que técnica que deveria usar, eu não queria emagrecer 40, eu queria emagrecer 30, porque 40 eu fiquei muito feia demais. Aí eu queria emagrecer 30 quilos. Perfeita. Essa Tem, pergunta sua é muito comum, Vanessa. Né, Tiago? A gente vê É, muito isso sobre as o, cirurgias revisionais, né? Não, sim, a gente vai falar muito sobre isso, importante. É. mas assim, o mais importante, Vanessa, antes de tudo, é assim, não é possível dizer quantos quilos um paciente vai perder. Outro dia eu atendi uma paciente que leu na internet um colega que falou que ele ia operar com robô e com robô ele conseguiria determinar se ela ia perder mais ou menos. É um absurdo, porque a gente opera robô também, não é isso. Então, primeiro, não existe meta para perda de peso, existe a gente melhorar o paciente, a obesidade controlada. A gente está tentando controlar um paciente que tem uma doença muito grave, que é a obesidade. Então, a gente tem que tomar cuidado sim, com os rótulos e com as coisas. E assim, o nosso receio é muito mais que o paciente volte a ganhar peso do que perca demais. Então, toma cuidado com isso, porque se perdeu muito, normalmente com 1 ano e meio a pessoa ganha um pouquinho, que é o que a gente está falando aqui, a recidiva. E aproveitando isso, antes de falar de uma nova cirurgia, né? Eu queria te perguntar, Vanessa, hoje, se você operasse hoje pela primeira vez, o que que você mudaria nesse seu caminho que você fez diferente? tudo. O acompanhamento com a terapia, né? Nutrição. Eu gosto de fazer musculação, só que sou muito preguiçosa. Aí, amanhã eu vou. Mas quando eu pego para fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu quero fazer. Então, eu mudaria tudo. Mudaria a alimentação, continuaria o acompanhamento com o Dr. Tiago, que é uma coisa que eu não fiz com o Dr. Thomas, e o Dr. Thomas puxava minha orelha, porque eu só ia quando eu tinha alguma emergência, e ele falou, não, você tem que fazer acompanhamento, você não pode ficar sem suplementar, você não pode... Eu mudaria tudo, 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 tudo. E por que eu falei dos 30 quilos? Porque quando eu fiquei com 70 até 75, foi a melhor fase, assim, da minha saúde. Eu não tinha problema de pressão, eu não tinha problema de desenvoltura no palco, eu não sofria para subir uma escada, estava muito bonita, do jeito que eu sempre quis. Foi por isso que eu falei de não ficar com 60 e sim 70 e pouco. Só por isso eu falei. Mas eu mudaria tudo e de verdade. E hoje eu acho, eu com 40 anos, 40 anos e 3 adolescentes,
a gente muda, a nossa cabeça muda e a gente acaba amadurecendo. Muito bom, obrigado. Antes de fazer uma pergunta para a Mariana, e ela dar seu posicionamento em relação a tudo isso, tem uma pergunta do pessoal que está assistindo, internautas, né? Eu acho que esse é o nome. É da Heloísa. Ela diz que tem 61 anos, 1,63 m e 89 quilos, e pergunta se recomenda. Simplesmente recomenda, acredito que recomenda cirurgia. Eu calculei aqui o IMC dela dá 33,5. Lembrando, Heloísa, que as indicações formais para cirurgia bariátrica hoje é IMC acima de 40, maior ou igual a 40, ou entre 35 e 40 com alguma doença associada, e são muitas doenças, mais de 21 doenças que a gente pode considerar associadas a doença. Hoje existe a cirurgia metabólica, que é IMC entre 30 e 35, com diabetes, porém a ANS, que é o órgão regulador dos convênios, ainda não chancelou essa cirurgia, apesar que o CFM e a sociedade libera. Então, com IMC de 31, 32, isso tem que ser conversado com calma com o seu médico, porque aí, por mais que o convênio não libere, tudo aí é caso a caso conversado dentro do consultório com o seu médico. Eu disse quais são as indicações formais, mas e 61 anos, é claro, idade hoje pela ANS é dos 16 aos 65. Porém, hoje, a gente vai viver 90 anos, então você ainda tem muita vida pela frente que tem que envelhecer com saúde, com possibilidade de fazer o mínimo das suas atividades laborais, atividade física, melhorar suas condições físicas também de saúde. Então, procura o seu médico de confiança, uma equipe multidisciplinar para você se preparar para uma possível ou não cirurgia, ou tratamento clínico, ou tratamento cirúrgico. Mas o tratamento para sempre, assim como o cardiologista acompanha o hipertenso a vida inteira, a equipe de cirurgia bariátrica, a equipe que cuida do obeso, tem que acompanhar para a vida inteira, viu, Vanessa? E eu vou chamar a Mariana para ela dizer um pouco se existe algum alimento, assim, lógico, padrãozão, que contribui para o paciente fugir do platô ou que predispõe ele ter uma recidiva, além, é claro, da atividade física. Tem uma atividade, uma dieta padrão para melhorar isso? Conta um pouco para a gente da sua parte. Então, eu costumo dizer que existe a alimentação saudável do paciente que faz cirurgia bariátrica. Então, ao longo da vida, a gente aprende uma proporção de alimentos, né? De comer primeiro um prato de salada, depois você come um pouco de carne, um pouco de proteína, e aí você come o carboidrato. Na verdade, é um pouco diferente essa proporção. A gente usa hoje como um instrumento de educação nutricional super simples, que é o prato bariátrico, que então o paciente consegue visualizar melhor como ele tem que fazer. Então, como, por exemplo, os vegetais, principalmente crus, o paciente tem uma dificuldade maior de ingerir. Se ele ingerir primeiro, ele não vai conseguir ingerir a quantidade de proteína que ele precisa. Então, a gente tem uma dieta saudável, sim, mas é uma dieta que ele tem que seguir uma ordem de alimentação. Então, nas refeições principais, iniciar pela proteína. Muitas vezes a gente atende o paciente com 10, 15 anos de cirurgia que nunca soube essa questão da ordem, o quanto ela é importante. Então, iniciar com a proteína sempre e tentar, então, logo em seguida, se alimentar dos alimentos mais proteicos para os menos proteicos, isso nas refeições. Não tem nenhum alimento mágico, obviamente, também não tem restrição alguma, o paciente pode ingerir todos os alimentos, mas ele precisa fazer boas escolhas. Isso aqui é interessante. Como o volume de alimentos que cabe não é muito grande, se ele não escolher bem em cada refeição o que ele vai ingerir, provavelmente ele não vai atingir aquela meta de proteína que a gente precisa, aquela meta de fibras que a gente precisa para o controle das comorbidades, enfim, das outras questões. E fazer substituições por alimentos de qualidade melhor, que a gente fala, que é essa questão dos ultraprocessados para alimentos mais naturais, enfim, isso que a gente conversou. Em relação às curvas a questão da predição do peso, Vanessa, também, a gente tem como prever, hoje a gente já tem algumas curvas de predição, mas eu acho que o que mais ajuda nisso, nesse processo da perda de peso, para não perder demais, é a gente acompanhar durante esse período pós-operatório.
Então, assim, provavelmente, se a gente estivesse acompanhando direitinho, a gente conseguiria manejar essa perda de peso de uma maneira mais saudável, mantendo o percentual de gordura adequado, não é só peso, né? Então, a gente também tem que se preocupar com o percentual de gordura. E, como o doutor Tiago falou, a gente já espera um certo reganho. Existe uma adaptação a um peso que, às vezes, aumenta mesmo. O paciente aumenta o peso. Isso não quer dizer que foi falha na cirurgia, falência, alguma coisa ruim da cirurgia, né? Enfim, hoje a gente consegue monitorar melhor e acompanhar melhor o paciente nessa questão na rede social, dizendo que o caso dela foi um exemplo clássico de obesidade controlada. Ela tinha um IMC, hoje ela tem um IMC de 35 e ela está com uma qualidade de vida excelente. E o auge dela no passado foi 165 quilos com IMC de 60. Então, pessoal, isso é muito legal o relato dela, porque a Sociedade de Cirurgia Bariátrica fala muito nos congressos o que é o sucesso da cirurgia. Porque aquele médico que fala, você tem que ter o IMC abaixo de 25, pô, a gente está controlando uma doença muito difícil. Então, o paciente que sai de um peso muito elevado e perde, está tendo qualidade de vida, será que não tem sucesso nesse tratamento? Então, muito legal, Bari Claudinha, obrigado. E a Marina Antzuk, ela pergunta se o tratamento de obesidade no Brasil é elitizado ou está disponível para todos. Marina, que ela postou isso. Eu acredito que a saúde no Brasil é muito boa. Se você comparar com a Europa, não sei se você tem acesso, mas na Europa a gente ouve dizer que realmente é muito mais difícil, né? E a gente tem aqui, você vê a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, a gente coloca isso aqui que é acesso a todos. Então, isso aqui a gente já pode aprender muita coisa. O SUS tem tratamento de cirurgia bariátrica, então tem nutricionistas pelo SUS, e você tem como aprender seguindo a rede social da sociedade, de outros médicos que estão respeitados. Procure boas informações na rede social também, boas profissionais. Enfim, então você consegue ter um tratamento. Agora, não é elitizado. Deveria ter mais acesso às outras pessoas, sim, mas infelizmente é bom, mas tem que melhorar. Renê, tem uma pergunta muito interessante, você acha que a família, rapidamente, hein, porque depois a Vanessa vai falar também, a gente tem mais 5 minutos. Você acha que a família tem um papel importante para controlar o peso, para tentar ajudar a manter o peso, para evitar grandes recidivas? Olha, uma pergunta muito interessante, Tiago, porque o apoio emocional da família, eu vejo ele crucial nesse processo do acompanhamento dos nossos pacientes. Existem muitos trabalhos mostrando que o apoio emocional, à medida, por exemplo, que os familiares eles oferecem um encorajamento, encorajam o paciente a adotar novos hábitos saudáveis, ele é, participa, por exemplo, de caminhadas, passeios em família, ou seja, ele estimula o paciente a procurar atividade física. Eu vejo isso como uma maneira muito positiva. Alguns casais, é muito comum o marido ou a esposa voltam, o companheiro começa a frequentar a academia juntos também, eles têm uma consciência melhor a respeito do que vai levar para casa, né, depois do supermercado. Então, eles começam a se cuidar melhor, começam a prestar mais atenção nas compras que eles fazem. E eu acredito que essa parte do apoio, o apoio mental, né, que a gente pode dizer assim, isso é uma tomada muito importante para quem tem um parente, um amigo, um familiar que operou, sabe? Acho que Obrigado, Renê. essas decisões são importantes, sim. Legal. Vanessa, em 1 minuto, foi muito difícil após as gravidezes. Você achou que é mais difícil manter o peso depois da gravidez? Não, porque eu tava com o anel. Tudo mudou demais depois que eu tirei o anel. Enquanto a terceira gestação eu ainda estava, digo, magra ainda. E eu engordei em todas as minhas gestações. Em cada uma delas eu engordei, só na da Lorena que eu engordei 11, nas outras, nas 2 primeiras eu engordei 9. Muito bom. Pessoal, eu vou agradecer, depois eu vou pedir para cada um agradecer em 15 segundos. Eu queria agradecer muito a oportunidade da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica por me convidar para estar aqui com vocês, profissionais e pessoas excelentes.
Convidar a todos aqui no dia 3 de agosto, aqui em São Paulo, vai ter o primeiro encontro nacional de pacientes bariátricos. Tem uma pergunta da Kelly Cris, que ela precisa da carteirinha. Kelly Cris, procure alguém no site da sociedade, algum médico associado ou titular da sociedade. Procure ele, pede sua carteirinha para ele, porque só um médico associado ou titular da sociedade pode liberar. Agradeço, Mariana, eu te deixo a palavra, depois Renê, depois a Vanessa, e agradeço muito vocês e a sociedade. Muito obrigada a todos. Quem está com recidiva e precisa de alguma coisa, lembrar que é só voltar. Volte para os hábitos alimentares adequados, para um estilo de vida adequado, e pode dar muito certo, então não se desesperar e não se culpabilizar. Eu acho que isso também é muito importante. Muito obrigada a todos. Pô, vou ser bem breve aqui, porque muitos ficaram esperando, né? Por que se faz a cirurgia revisional? Um dos pontos que Vanessa colocou é a questão das complicações das cirurgias, né? Outros problemas são problemas nutricionais mais graves, aí você tem que realmente fazer essa cirurgia. Outras complicações metabólicas, pacientes com glicose muito baixa, né? Então, esses pontos, a gente deve pensar em fazer uma revisão da cirurgia. E nas perda de peso insuficiente também, é outro tema também para a gente discutir, né? Uma pena que nosso tempo é bastante restrito, mas eu agradeço essa oportunidade, Tiago, a todos vocês, a sociedade, de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui ao vivo. Obrigado, Vanessa. Mariana, Renê, Tiago, todo mundo que está assistindo a gente, os Body Lives, agora eu sou uma também. Muito obrigada pela oportunidade, espero que a semana que vem, que eu tenho consulta com o Dr. Tiago, a gente consiga chegar logo a um denominador comum, e que eu tenha uma nova vida saudável, melhor. Queria convidar todos vocês a estarem amanhã comigo no Bourbon Street Club. Quem estiver aqui em São Paulo, acho que o Dr. Tiago vai com a esposa também. E aí vocês vão ver a minha desenvoltura no palco. Mesmo gordinha, tô cantando, mas espero melhorar essa desenvoltura com a ajuda do Dr. Tiago. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Obrigado a todos. Todos os pacientes não percam o acompanhamento com a equipe multidisciplinar e com seus médicos e nutricionistas, preparadores físicos. Obrigado a todos. Boa noite e mês que vem tem mais Body Live. Até logo. Em 1996 foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O objetivo era reunir profissionais e incentivar o aprimoramento profissional da especialidade. Desde então, a SBCBM vem crescendo, com o objetivo central de promover a atualização científica constante e levar informações de qualidade aos pacientes. A sociedade está organizada em comissões, comitês e capítulos, atuando com a participação integrada de profissionais da saúde de diversas especialidades que trabalham no atendimento de pacientes com obesidade. Eventos científicos são realizados todos os meses sob a coordenação de diferentes estados do Brasil para aprofundar o debate sobre a obesidade e a cirurgia. Projetos e ações permanentes. Entre eles, podemos citar a TV Bariátrica, o Bodycast, Body Talk, Body Life, a certificação, as diretrizes, o Código de Ética, a defesa da cirurgia metabólica, cursos continuados, Conecta Mundo, Conecta Brasil, Conecta Coesas, a BLS, acesso a revistas científicas e outros tantos projetos em andamento de comunicação com o associado e com o público e outros que estão a caminho. O site, as redes sociais e o aplicativo da SBCBM atingem milhares de pessoas todos os dias e têm um alcance acima da média. Somos notícia nos principais veículos de comunicação do país constantemente. Avançamos. Hoje temos mais associados entre cirurgiões e coesas e crescemos a cada ano. São capítulos atuando em todo o Brasil.
Passamos por diversas cidades realizando fóruns e eventos dos nossos capítulos. Realizamos congressos brasileiros e a cada ano temos mais participantes. Inovamos em tecnologia, em comunicação e hoje temos uma das maiores sociedades médicas do Brasil. Nosso caminho é árduo, mas é fundamental para reduzirmos os impactos que as doenças relacionadas à obesidade estão causando na população. A SBCBM espera você para fazer parte deste time. Sua participação engrandece a nossa força e fortalece nosso compromisso com a qualidade de vida dos brasileiros. A SBCBM espera por você.